Agora é hora de falar sobre Marcos Leonardo, ponto final na novela envolvendo o futuro do atacante que quase foi parar no São Paulo. Tricolor fanático de infância, ele tentou convencer o Al Hilal a liberá-lo por empréstimo, não aconteceu e nessa segunda-feira o martelo foi batido, ele fica no time saudita, mesmo tendo seu conterrâneo, seu companheiro de equipe, Renan Lodge, recorrendo à justiça. A situação do Marcos Leonardo é diferente. O Al Hilal prometeu entregar a camisa 9 para ele e utilizar como peça fundamental na Liga de Campeões da Champions. Inclusive a estreia do Al Hilal acontece nesta terça-feira contra o Al Duhail e existe uma chance real de o Marcos Leonardo ser titular. Não para por aí. O Al Hilal também assegurou que no máximo até dezembro ele vai estar à disposição para a disputa do Campeonato Saudita. Tudo por conta de uma mudança no regulamento do Campeonato Nacional que vai acontecer e vai permitir que atletas contratados com menos de 21 anos de idade sigam sendo aproveitados, mesmo depois de estourarem essa idade. É o caso do Marcos Leonardo, ele foi contratado do Benfica por 40 milhões de euros para essas vagas, duas vagas que existiam para sub-21, hoje ele tem 22 anos de idade, na teoria estaria impedido de jogar, mas vai haver essa mudança no regulamento do Campeonato Saudita. Diante desse cenário, Marcos Leonardo não vai à FIFA, desiste da possibilidade de uma rescisão de contrato e frustra os planos de clubes brasileiros que sonhavam em contratá-lo, entre eles o São Paulo. Quero te atualizar agora sobre o São Paulo com os últimos preparativos para a partida de ida das quartas de final da Libertadores, jogo marcado na quinta-feira contra a LDU em Quito. São Paulo encerrou sua preparação nesta terça-feira e com boas notícias. Enzo Dias e o Wendel treinaram normalmente. Ferreira, que havia sido baixa no confronto do final de semana, também esteve à disposição. Dessa maneira, Hernan Crespo deve contar com retornos importantes. Provável São Paulo para quinta-feira com 3 zagueiros, deve ter a seguinte formação: Rafael no gol, Tolói, Alan Franco e Ferrarese na zaga. Existe a chance de o Arboleda se tornar titular no lugar de algum desses três, possivelmente do Tolói. Meio campo com Cedric na direita e Enzo Dias na esquerda. Alisson, Pablo Maia e Rodriguinho devem formar o trio de meio-campistas. No ataque, Luciano e Ferreira. Em relação a Lucas Moura, ainda não deve ficar à disposição para a partida dessa quinta-feira. Já dá para cravar que Oscar e Luiz Gustavo estão fora do jogo. São Paulo viaja na quarta, vive cerca de 24 horas lá em Quito, na cidade a 2.850 metros acima do nível do mar. São Paulo precisa voltar com pelo menos um empate para, na quinta-feira da semana seguinte, assegurar a classificação para a semifinal da Libertadores. Hora de falar sobre o São Paulo, que recorreu a uma estratégia diferente para comunicar a saída de Henrique Carmo, atacante comprado pelo CSKA, até aí nenhuma novidade, mas o São Paulo só fez a confirmação oficial dessa saída recentemente e por meio de uma nota pequena em seu site oficial. Qualquer comunicação importante como essa certamente renderia notícias também nas redes sociais do Tricolor, mas por uma estratégia do Departamento de Futebol em associação à Diretoria de Comunicação, o São Paulo evitou qualquer menção à venda do Henrique Carmo nas redes sociais do clube. Se você entrar no Twitter, no Facebook, no Instagram, não vai ver absolutamente nada sobre o tema, até porque nos últimos tempos, Júlio Casares e Carlos Belmonte, o presidente e o diretor de futebol, têm sofrido enormes ataques diante da série de jogadores vendidos. São Paulo registrou somente na última janela as saídas de Henrique Carmo, Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ângelo. O William Gomes já havia sido vendido no início do ano, todas as vendas consideradas por torcedores extremamente baixas. Diante desse cenário e com hashtags pedindo fora Júlio Casares e fora Carlos Belmonte, o São Paulo evitou dar ainda mais lenha nessa fogueira das redes sociais e fez o comunicado de forma bem discreta no site oficial do clube. Para completar sobre o São Paulo, registra aqui Luiz Gustavo, 38 anos de idade, está praticamente liberado para voltar a treinar sem restrições. A partir de sábado ele se junta ao restante do elenco e trabalha normalmente, jogador que havia sofrido um problema, um tromboembolismo pulmonar no primeiro semestre e não joga desde 2 de abril. Quero falar agora sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares decidiu colocar um ponto final nas especulações envolvendo Aboubakar. Contei para vocês no início dessa semana que conversei com o representante do atacante camaronês em território brasileiro. O Marcos Leite me assegurou que o Aboubakar topa fechar com o São Paulo para receber um salário livre de impostos de R$900 mil por mês. Mesmo tendo reduzido o seu salário, o Aboubakar está
descartado. O presidente Júlio Casares me disse o seguinte, abre aspas, não temos nenhuma chance. O torcedor não pode se enganar, porque não tem essa de o cara vir de graça. Temos que pagar luva, o salário e a intermediação. São Paulo considerou o pacote muito alto e desistiu da contratação do camaronês. Para mim, a melhor opção entre os jogadores desempregados. Vale a lembrança de que, como desde terça-feira da semana passada, a janela por aqui está fechada, apenas jogadores livres, desempregados, podem ainda ser inscritos e o São Paulo procura ou procurava de forma emergencial um centroavante. Coloquei no passado porque o próprio presidente Júlio Casares já dá como praticamente certa a não vinda de um camisa 9. Abre aspas para ele, 90% de chances de não contratarmos ninguém. É que o futebol às vezes oferece um fato novo, como foi o Marcos Leonardo. De repente, ele quis vir para cá. Infelizmente não deu certo. Mas agora não dá para dizer que vamos contratar. Vamos contar com o elenco que temos. O presidente Júlio Casares também me respondeu sobre as vendas de atletas. Foram 4 já efetivas, além da do Ângelo, que se muda para o Strasbourg assim que completar 18 anos. Ao longo da temporada, o São Paulo vendeu o William Gomes, o Henrique Carmo, o Matheus Alves e o Lucas Ferreira. O presidente me disse o seguinte, abre aspas, não podemos mais experimentar déficits no São Paulo. O clube vive um momento de recuperação financeira e necessita de vendas. É difícil, mas precisamos vender jogadores. Estive com os pais do atleta, do Henrique Carmo, e também com os seus empresários, e todos deixaram bem claro que queriam que o jogador fosse embora. E a proposta foi a única que a gente recebeu. Para completar, o Casares explica, o São Paulo não pode mais apostar em campeonatos para vender, para ver e depois vender. E ele cita o caso do Beraldo. O São Paulo insistiu na permanência do Beraldo, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil e o manteve e conseguiu depois uma venda boa. Mas ele lembra que Pablo Maia e Rodrigo Nestor, por conta da perspectiva de títulos, eles acabaram ficando. As propostas que chegaram foram recusadas e o São Paulo nunca mais conseguiu fazer dinheiro com a dupla de volantes. Hora de falar sobre o São Paulo, que alcançou 199 milhões de reais com vendas de atletas na atual temporada, número bem superior aos 134 milhões que haviam sido orçados como objetivo para o ano. Importante contar que o São Paulo se fez valer de vendas que o clube promoveu, além do mecanismo de solidariedade, que é aquele percentual para clubes formadores. Quero citar cada uma das negociações. O maior lucro do São Paulo na temporada foi com a venda do Lucas Ferreira, 63 milhões de reais. O jogador foi para o Shakhtar Donetsk. Já o William Gomes foi vendido para o Porto por 51 milhões de reais. Matheus Alves foi negociado com o CSKA por 37 milhões de reais. São Paulo ainda faturou mais 17 milhões e 300 mil com o Michel Araújo, hoje reforço do Bahia, e com o empréstimo do Nestor para o Bahia, 9 milhões e 400 mil reais. O Wellington Rato foi vendido ao Vitória por 5 milhões de reais, o Eric foi emprestado ao Vitória por 1 milhão de reais, o Ângelo garantiu 32 milhões de reais junto ao Strasbourg, o jogador ainda não foi entregue porque não completou 18 anos de idade, teve ainda mais 2 milhões de reais com o Cauê que bateu metas no Mafra. Em relação ao mecanismo de solidariedade, entraram nos cofres do São Paulo 5 milhões e 500 mil com a transferência do Antony, do Manchester United para o Betis, 1 milhão e 100 mil reais com a mudança do Ederson do Manchester City para o futebol turco, Lucas Perry assegurou mais 4 milhões de reais, o Tuta 2 milhões e 800 mil, Emerson Royal com sua mudança para o Flamengo 600 mil reais, além de mais 486 mil com o Marquinhos. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal.